Olá, bom dia. Hoje é sábado, 15 de março de 2025. Estou aqui para fazer a live do sábado, desse sábado. E o tema hoje é as mudanças climáticas, ou a mudança climática, como queira. Estava lembrando aqui a primeira vez que eu, digamos assim, me interessei pela questão do meio ambiente. Até já falei isso em alguma outra live, mas isso aconteceu em 1972, anos 70, né? Eu ainda estava periclitando na vida, entendeu? Mas me chamou a atenção. Então, em 1972, em junho de 1972, aconteceu a primeira conferência mundial do meio ambiente, que começou no dia 5 de junho de 1972 e foi, né, em Estocolmo, na Suécia. Então, na época, eu vi no jornal, li no jornal e me chamou a atenção, mas eu estava ocupado em sobreviver na vida e só registrei isso. Aí passaram-se muito, passou, né, muito tempo, aí nos anos 80, praticamente quase 10 anos depois, eu acabei indo morar no Amazonas, nos anos 80. Morei lá quase 3 anos. E lá, então, eu morei em Manaus e eu morei numa cidade fronteiriça, na beira do Rio Solimões, uma cidade chamada Tabatinga, e à beira do Rio Solimões, na fronteira com a Colômbia e o Peru. O Rio Solimões faz essa fronteira. Ali fica principalmente, né, do lado colombiano, Letícia. Então eu morei lá. Lá eu fiquei, só nesse lugar eu fiquei 2 anos, trabalhando aí no Banco do Brasil. E então eu passei um grande período trabalhando. Dessa estada que eu tive lá, eu passei mais de ano trabalhando na fiscalização de investimentos do banco. E então eu percorria rios, florestas, etc., para fiscalizar a extração da época, extração de madeira e borracha e outras coisas, né? Agriculturas, coisas assim. Isso nos anos 80, entre 81 e 83. Então passou a me interessar essa questão ambiental, à medida que eu fui conhecendo a região amazônica e conversando, né, com as pessoas, com pessoas nativas, ribeirinhos nativos, o povo indígena. Lá era o lugar do povo ticuna, também conhecidos como tucunas. Então, e aí então passei a me interessar por essa questão ambiental, até porque eu presenciei uma parte, né, da devastação lá da floresta amazônica nessa região onde eu morei. E aí eu voltei para o sul e vim morar aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, onde eu me encontro até hoje, né, em Varginha. E então aqui
Veja bem, eu estou reportando essas histórias para vocês entenderem aí, né, onde tudo começou nesse sentido. Então vou aqui em Varginha, nós, eu e mais umas pessoas, logicamente, acabamos aí no final dos anos 1980 e 1989, a gente acabou fundando uma entidade não governamental, uma associação ecológica que chamava-se Vertente, que era para atuar na, na defesa, na preservação ambiental aqui em Varginha, e acabou que a gente acabou se envolvendo também em algumas coisas da região sul aqui, tá? Em termos de poluição dos rios, né, desmatamentos, falta de preservação das minas d'água, né, das nascentes, coisas assim. Então, passei aí muitos anos, inclusive fui presidente, uns 10 anos, né, aí da Associação Ecológica, e a gente promovia ações de defesa do meio ambiente. Na época eu escrevia, passei a escrever para jornais aqui, e tratando da questão ambiental. E continuei assim durante muito tempo, até os anos 90 e tantos. É interessante falar sobre isso porque, vejam bem, na época a gente era. Os ambientalistas aqui eram mal vistos, né, por todo mundo, praticamente, né? Principalmente pelos que eram os poluidores, os desmatadores, o pessoal já do agronegócio que já usava muitos pesticidas, empresas também que poluíam o Rio Verde, aqui na nossa região, próximo aqui a Varginha, Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, toda essa região aqui, né? E é interessante, né, que a gente era tratado assim, de forma assim, tipo, era muito radical, né? As pessoas achavam, né, que a gente era, como eles diziam, né, a gente era fantasiosos, né? Usar um termo que eles usavam na época, a pessoa era meio porra louca, essas coisas assim, né? Quer dizer, desqualificavam a nossa atenção. Mas mesmo assim, a gente organizou muita coisa aqui e defendeu muita coisa, e muitas empresas, inclusive, aí na beira do, né, que ficavam à beira do Rio Verde e tal, muitas empresas acabaram melhorando aí o seu tratamento dos dejetos industriais, né, que era aquela coisa. Então tinha, inclusive depois, 90, depois quando veio a Constituição Federal, em 88, onde que tratou mais diretamente da questão ambiental, e também as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais, a gente participou tudo disso ativamente, né? E aprovamos aí muita coisa nas leis em defesa do meio ambiente. E na época, eu nunca fui técnico de meio ambiente, né? Essa parte tinha outras pessoas que entendiam. Inclusive eu tive um mentor, que era o Sérgio Regina, que era um biólogo e trabalhava também com a questão ambiental. Fui muito orientado por ele, né, nas questões. Ele que já tinha trabalhado no Ministério da Agricultura, né, e estava muito envolvido com a defesa aí da bacia do Rio Verde, do Rio Grande, do Rio Verde. Então, a gente tinha um trabalho muito sério. A gente organizava, inclusive, né, semanas do meio ambiente para debater a questão ambiental aqui na cidade, faziam eventos públicos, inclusive,
Era muito trabalho. E já falávamos a respeito. Eu era palestrante, né, nesse tema, ainda sou. E a gente falava muito, né? O aspecto meu, como eu disse assim, eu nunca fui especialista em meio ambiente, técnico, essas coisas, mas eu tinha aquela visão cidadã, né? Da cidadania. E amparado principalmente na legislação existente e na Constituição, né, brasileira de 88 que trouxe, né, essa preocupação ambiental para dentro da legislação constitucional. Então, dito tudo isso, então a gente já lutava muito. Quando a gente fala lutava, era lutava mesmo, porque as forças contrárias, aqui nessa região, aqui, era a oligarquia, agrícola, já mandava muito. Então tinha que confrontar isso, né? E aí tivemos aí muitos embates, né, e tal. Então, aí a gente já falava, né, das questões ambientais e dessa coisa da preservação das mudanças climáticas que estavam já evidentes. Veja bem, isso nos anos 80, tá, gente? E aí a gente tinha um projeto, né? Se a gente propôs, veja bem, a gente propôs inúmeras vezes, né, para os prefeitos que estavam de plantão, para os vereadores, né? Eu fui algumas vezes na Câmara de Vereadores falar, expor essas situações, e a gente propunha, veja bem, na época a gente propunha para Varginha, por exemplo, um plano de arborização da cidade, que a cidade já estava sendo, né, desmatada em tudo. Algumas áreas de preservação ambiental que tem em Varginha deveu-se a essa luta, coisa que muita gente desconhece, porque, sabe, as pessoas desconhecem muito a história da sua própria cidade, infelizmente. Então, se ainda existem algumas áreas preservadas em Varginha, como no caso aqui o Parque São Francisco, né? E também lá o Parque do Centenário e tal, deveu-se a essa conscientização que a gente trabalhou junto principalmente, né, com a população nas comunidades dos bairros e nas escolas. A gente fazia um trabalho de educação ambiental à parte, independente. Então, vejam bem que a gente já falava da necessidade, por exemplo, um exemplo, tá? Da arborização da cidade, porque o clima já estava mudando, veja bem, já estava mudando naquela época e vem mudando até hoje. Aqui nós tínhamos um clima temperado, um clima tranquilo, tal. Hoje já não temos mais. Quer dizer, passado, né, muitos anos. E os prefeitos da época, porque, olha, eu vou te falar, a maior parte dos políticos, ou a totalidade dos políticos, isso você tem que observar na sua cidade, tá? Porque o meio ambiente, as pessoas olham muito para o, tipo assim, o macro, né? Tá, a floresta amazônica, né? E tal. Mas as pessoas esquecem que o meio ambiente está em todo lugar. Quer dizer, então na sua cidade, o meio ambiente está presente. Então aqui nós tínhamos que lutar muito, por exemplo, para a questão do esgoto, né? Do tratamento do esgoto. Quantas cidades aqui no sul de Minas, você imagina? Eu estou em Minas Gerais, mas pode ampliar isso para a sua cidade, aí, sua região. Quantas cidades têm o esgoto, por exemplo, tratado? Aqui, o esgoto era jogado totalmente no Rio Verde e poluía o Rio Verde, tanto é que diminuiu até hoje o número de peixes, por exemplo, diminuiu absurdamente, certo? Então, essas cidades aqui do sul de Minas, né,
Eu desconheço quantas cidades aqui, na verdade, fala que tem um esgoto tratado, esgoto da cidade. Porque o pessoal, por exemplo, do ramo imobiliário, eles só querem fazer loteamentos, casas, etc., e vender, só isso. Eles não se preocupam com as questões ambientais, aonde vai parar o esgoto, né, a água da chuva, etc. Essa infraestrutura que todo deveria ter, né? E os desmatamentos também, né? Porque sempre que abre loteamento, eles desmatam tudo. Então, isso vai alterando o clima da cidade. Então, veja bem, isso aqui é um micro, mas isso acontece no país inteiro. Mas nós aqui, então, tínhamos essa preocupação. Houve muitas discussões nesse período, né, do plano diretor da cidade. Hoje, eu duvido que os vereadores que estão aí conheçam o plano diretor da cidade e saibam o que ele representa, que é o plano de organização da cidade, organização em todos os níveis, inclusive ambiental. Então, sabe, a gente, veja bem, anos 80, a gente lutou muito para conseguir alguma coisa, porque aqui todo mundo queria saber de desmatar, inclusive as praças aqui tinham muito mais árvores, foram devastadas e era muita briga, muita luta, né? E no caso aqui na época, até a televisão ajudava um pouco essa luta, porque a gente ia atrás e ia levar para mostrar as coisas e tal. Mas isso foi parando, entendeu? Então quer dizer, então nós estamos hoje em 2025, uma cidade aqui calorenta, né? Assim, né? O inverno aqui tá, nós estamos a 30 e tantos, quase 40 graus. E veja bem, tudo isso afeta a questão, vou voltar um pouquinho. A questão do plano municipal de arborização nunca aconteceu. Tem os, sabe, os analfabetos ambientais, políticos principalmente, que quando é o dia do meio ambiente, o dia da árvore, aí vão lá e plantam uma arvorezinha e para sair na televisão e tal, tirar foto, hoje tem que tirar foto, pôr na internet, mas isso não resolve nada. Então os bairros, por exemplo, aqui a maior parte dos bairros não tem vegetação, não tem arborização. Então você imagina como é que ficou e como é que está o clima aqui na cidade. E olha você, aqui no sul de Minas, se a gente for observar, uma boa parte das cidades daqui também já não tem mais arborização. E isso é um componente, você vai dizer, mas daí se plantar árvore vai resolver? Ajuda a resolver. Então é isso, né? Mas eu estava falando dessa questão do analfabetismo ambiental. Eu escrevi muitos textos sobre isso. Inclusive tem um site aqui, varginhaonline.com.br. Se você for lá, você vai achar. Ainda está lá nos arquivos, tem um monte de texto que eu escrevi sobre a questão ambiental. Isso nesse período todo. 80, 90, 2000. E a gente observa então que tudo aquilo que a gente estava tentando prevenir, isso no nosso micro aqui, tá? Mas outras pessoas também em outros lugares também estavam tentando prevenir, está aí presente nos dias de hoje, né? Com essas alterações climáticas, e isso, estou falando do Brasil, mas é lógico que isso já é uma tragédia mundial. E veja bem, essa calamidade, né, do clima, ela afeta todo mundo e principalmente as pessoas menos favorecidas, digamos assim, né, economicamente, socialmente. Então afeta todo mundo, mas afeta sobremaneira, por exemplo, crianças e idosos, porque é difícil você lidar com essa alteração climática sem ter condições
de se amparar aí, às vezes até mesmo num ventilador, né? Então, eu estou contando toda essa história para vocês entenderem que isso vem de longe. Então, naqueles momentos que nós precisávamos prevenir tudo isso, as pessoas ficaram surdas. E principalmente, eu friso bem isso, principalmente os políticos em todas as cidades. O político não nasce em Brasília, ele nasce em todas as cidades aí dos estados e depois vão para Brasília, né? Vão lá fazer coisa errada, né? Fazem nas suas cidades e vão lá fazer, né? Seja no estado, seja no país. Então é uma questão também política, né? Não é a questão ambiental, não é uma coisa à parte. Ela tem a ver com a política que é levada no país e não é de hoje, tá? Porque às vezes as pessoas são imediatistas, daí acham que tudo é culpa do governo de hoje. Não. Isso vem de décadas, né, de ausência, né, do poder político no sentido de desenvolver, né, desenvolver ações de prevenção. Fala-se muito, né? Veja bem, desde os anos 80 até hoje, tem um tanto de gente ganhando dinheiro com questões ambientais, certo? Aumentaram os cursos de técnico ambiental, isso para lá, para cá, empresas, então, mas o meio ambiente continua sendo depredado o tempo todo, deteriorado. Tá? Então, as empresas fazem propaganda, né, de sustentabilidade, a empresa é sustentável, essas coisas, mas isso é só balela, isso é só marketing. Porque no fundo, tudo continua igual. Então, só que é aquela coisa assim, sabe, a tragédia anunciada, aquilo que você sabe que vai acontecer, tipo aconteceu, por exemplo, né, lá em Mariana, né? Lá da questão da Vale do Rio Doce, né? Que estourou lá os depósitos de detritos, né? Ferruginosos, etc. Quer dizer, essa tragédia que até hoje ainda tem a repercussão aí. E hoje muita gente fazendo propaganda, né? Ah, de que melhorou isso, melhorou aquilo e tal, mas não melhorou. Isso aí é só marketing. Uma hora até eu tenho que falar sobre essa questão do marketing. Marketing, que eu chamo assim, o marketing do mal, né? Então, mas sabe, é a tragédia anunciada, né? Daí é muito fácil você falar, isso foi uma tragédia, parece. Mas tudo era previsível, né? Então, essas questões nossas, o ser humano, ele não sabe lidar com a prevenção, por falta de conhecimento. E esse é um problema que ele extrapola muitas questões, né? Então, sabe assim, tinha um livro do Gabriel Garcia Marques, que era assim, a morte anunciada, né? Creio que é isso o nome. Que é o cara que conta a história, né? O cara que morreu, ele que conta a história. De Gabriel Garcia Marques, né? Crônica de uma morte anunciada, que chama o livro. Então, o cara que morreu é que conta a história. Então, tipo assim, estava anunciado que o cara ia morrer, ia ser morto. Então, tem todos os ingredientes aí, né, da história. E assim é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, né, a realidade que já tinha sido anunciada. Veja bem, desde os anos 70, voltando lá para Estocolmo, em 72, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente,
Então, desde esse período, tudo isso que está acontecendo, e com dados, tá? Porque tem gente que já estudou isso, tem lá os cientistas e tal. Então, isso aí que nós estamos vivendo é algo que já estava anunciado. E nós ficamos, sabe, tipo assim, mas você viu que tragédia, que isso, que aquilo, né? Mas isso tudo já estava previsto e nós, todos, seres humanos, não deram bola para isso. E principalmente, como eu disse, os políticos de todos os níveis não deram e não dão bola para isso. Eles só querem pôr dinheiro no bolso, defender os seus interesses, os interesses dos grupos que os elegem, e não estão interessados, né, na grande população, que é a que sofre e que é a mais pobre também, aqui sem, não tem condições, né, digamos assim, amenizar isso. Percebem, então? A gente, às vezes, quando fala de políticos, eu não falo de política no sentido de partidário, certo? O negócio de hoje está aí, esquerda, direita, que é tudo uma besteira só. Eu já passei por essas coisas. Então, a gente observa que a questão é da política maior, certo? Não é essa política rasteira que nós vemos aí, onde que as pessoas elas querem cargos públicos para se locupletar. Elas querem cargos públicos para tirar vantagem. Isso 99,9% dos políticos. Já passei por tudo isso e conheço bem. Então, a gente observa isso. E a verdade é que nós estamos nos caminhando cada vez para situações mais catastróficas em relação ao meio ambiente e às mudanças climáticas. É aquilo que é visível, tá? Aquilo que está sendo palpável, coisa que as pessoas não acreditavam e ainda tem hoje os negacionistas, né? Principalmente esse pessoal da ultradireita, né? Eu tenho que falar ultradireita aí, que são os ignorantes maiores e doentes, né? São meio sociopatas, coisas assim. Então as pessoas que tipo assim, não estão nem aí pro outro. Que a questão ambiental também tem esse lado, né, da falta de humanidade. É tipo assim, eu quero ganhar dinheiro, então eu jogo pesticida né, na plantação, seja de soja, seja de café. Eu faço isso tudo e tô nem aí para aquilo que eu estou envenenando. Porque as pessoas têm uma visão muito curta disso, por isso que eu falo desse analfabetismo ambiental e analfabetismo até humanitário. Porque as pessoas não têm noção, ou não querem ter noção, de que o que elas fazem afetam a vida de milhares e milhões de pessoas. Por exemplo, se você joga N venenos no seu cafezal, por exemplo, ou na sua plantação de soja, etc., e que é agrotóxicos assim pesados, alguns até proibidos na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil está liberado. Então, isso tudo cai na terra e depois vai parar onde? Vai parar, quer dizer, já caiu na terra, está na natureza. Depois vem a chuva e tal e leva para os rios. Então um encadeamento de morte o tempo todo. Só que as pessoas não têm noção disso, não têm, sabe, não tem ética, na verdade, não tem um estofo moral para saber que estão prejudicando os outros. E esses outros são a maioria. Tá? Então vocês observem que essa questão ambiental não é uma questão só de ambientalista, é uma questão de vida, é uma questão humanitarista, de humanidade.
Porque essa coisa climática é o que tá aí. É o palpável, é o que todo mundo está vendo, está sentindo. Mas vocês imaginam em regiões, por exemplo, aí, africanas, etc., quantas pessoas estão morrendo devido às alterações climáticas? Vocês não têm nem imaginam, como diz o outro, vocês nem imaginam. Porque tem gente morrendo de calor, de sede e de todas as doenças que vêm junto com isso. Então, as mudanças climáticas, e pior de tudo, por exemplo, tem um documento da ONU, né? Pior que os documentos os documentos da ONU também só saem depois que a coisa já virou uma desgraça. Porque preventivamente ninguém trabalha em função disso. Pouca gente trabalha em função de prevenção. Né? E aí a gente percebe então que são tragédias anunciadas. Aconteceu o ano passado, por exemplo, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e adjacências. Aquilo ali era uma tragédia anunciada e continua sendo, porque é provável que uma hora ou outra vai acontecer de novo, assim como acontece em outras regiões por aí, como o caso lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E Pernambuco, Bahia, todo lugar. Hoje em dia tem tragédias ambientais, essas coisas das alagações, das enchentes, essas são tragédias ambientais. Muitas delas poderiam ter sido evitadas se houvesse prevenção. Mas as pessoas estão muito interessadas só no imediato. Né? São Paulo, por exemplo, você sabe que as enchentes de São Paulo, elas são anunciadas há muito tempo. Muito tempo, porque a capital de São Paulo, por exemplo, ela foi construída em cima de rios, ribeirões, tá? E um dia a água, uma hora, tem que achar um lugar para sair. Ela, ela não tem como ficar presa. Então, são muitas questões que estão sendo colocadas e que eu estou vendo que há uma incompetência geral para lidar com isso. E mesmo a gente entendendo que, né, a própria ONU falou que as questões climáticas praticamente elas são irreversíveis. O que significa isso? É que não só a tendência é só piorar, certo? Elas são irreversíveis, quer dizer, ela vai ficar acontecendo e vai piorando. Por quê? Aí entramos em uma outra questão. Tem outras questões aqui relacionadas que eu não falei, sobre educação, por exemplo, mas eu vou falar num outro momento, que é muita coisa. Mas essas questões são relacionadas, inclusive, com os planejamentos das cidades, né, que as pessoas também não pensam. Todo município tem uma secretaria do planejamento, mas ninguém sabe o que eles planejam. Essa é a verdade. Ninguém sabe. A única coisa que eles fazem é aprovar coisa aqui, coisa ali, principalmente essa junção aí com o setor imobiliário, que tem muita corrupção, né? Então fica aprovando projetos e mais projetos e não respeita a lei. A lei, inclusive, esse plano diretor que eu falei aqui em Varginha, que no caso aqui a gente lutou muito na época, ele está aí. Ninguém nem conhece. Que é uma lei digamos assim, que devia dirigir o planejamento da cidade. Isso, plano diretor, toda cidade deveria ter uma lei específica de organização da cidade, organização e planejamento. Mas nem todas as cidades têm. Tem coisa aí que tem gente, se você falar plano diretor, ninguém sabe o que é.
né? E tem muitos prefeitos também que não sabem o que é, porque é o analfabetismo também político, né? Cada vez mais as pessoas estão votando em gente mais ignorante, nesse sentido do conhecimento, certo? Então é isso que está acontecendo, porque os, se você pensar assim, mas por que acontece isso no meio ambiente? Né? Acontece por esse analfabetismo. Aí acontece, por exemplo, pela ignorância, pelo egoísmo, que é da onde deriva aí a ganância. O pessoal só quer ganhar dinheiro, não quer contribuir com nada para a cidade, para o lugar onde eles moram, né? E essa falta de humanidade das pessoas, tá? Então são uma coisa ligada à outra: ignorância, egoísmo, falta de humanismo, falta até de espiritualidade, isso no sentido mais profundo. Então tudo isso, imagina tudo isso amontoado, dá nisso que nós estamos vivendo. Eu às vezes eu fico pensando como é que com tanta informação, tem muita informação por aí. E muita boa informação. Não é só informação ruim, é que tem gente que só se detém na informação ruim. Mas tem muita informação boa, muito conhecimento hoje à disposição das pessoas, né? Mas as pessoas não querem saber disso. Elas querem de festa, bebida, comida, coisas assim, coisas materiais, físicas. Elas não querem se preocupar com a vida. É como se, tipo assim, tem alguém que se preocupa. Um dia alguém vai resolver tudo isso. Isso não vai acontecer, certo? Então nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito mais ligadas no imediatismo, no consumismo, e isso tudo redunda nisso que nós estamos vivendo. Porque essa questão, né, climática, ela é mais profunda do que qualquer pessoa possa imaginar. Envolve a questão humanitária, envolve a questão moral, envolve a questão de ética, envolve a questão legal, envolve a questão, né, humana ou desumana, envolve tudo isso. É muita coisa. É, só que as pessoas não prestam atenção nisso. Tá? As pessoas querem continuar o quê? Consumindo, querendo mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, sem pensar que sempre que você consome mais coisas, você produz o quê? Mais poluição, mais lixo, mais gasto energético, mais gasto de água e por aí vai. Tá? Então é um buraco sem fundo. E eu coloquei essa questão para, né, a gente refletir, porque eu acredito que cada pessoa pode fazer alguma coisa, certo? Pode fazer alguma coisa. Principalmente a gente aprendendo, a gente se educando no sentido do consumo, no sentido das prioridades materiais, né? Porque as pessoas só querem ter, e para onde que vai esse lixo todo? Vai chegar um dia que não vai caber o lixo das cidades dentro das cidades. Tá? Então é muita coisa que está em jogo. É irreversível? Acredito que seja irreversível se a gente continuar vivendo do jeito que está vivendo. Certo? Você vê, nós passamos pela pandemia e alguns diziam, depois da pandemia as coisas vão mudar, né? Vai haver um novo normal, essas coisas aí que o pessoal gosta de fazer marketing, né? Agora vem um novo normal.
Não mudou nada, as pessoas estão aí malucas aí, querendo consumir mais coisas, jogando lixo na rua, poluindo rios, poluindo tudo que tem, né? Desmatando também do mesmo jeito. Tipo assim, parece que a ideia ainda existe, aquela ideia bem retrógrada de que, tipo assim, a gente pode extrair tudo da natureza, a gente pode abusar da natureza, pode abusar do meio ambiente, pode, que não vai dar ruim, certo? E está dando ruim. Essa é a questão. Bom, gente, aí para não me estender mais ainda, né? Eu falei a questão da educação ambiental, outra hora eu quero falar só sobre isso, porque isso é uma coisa assim que é preciso entender também, né? Porque às vezes você fala educação, né? Mas o setor educacional, tô falando do Brasil, tá? No Brasil continua sendo a mesma coisa. Tecnologia, as pessoas acham, se botar computador na sala de aula, se fizer isso, aquilo, não vai resolver. A questão é o conteúdo, certo? A questão é o conteúdo. Educação tem que ter conteúdo, não é só parafernália, não é só tecnologia. Mas esse é um outro papo, ok? Então ficamos aí e tal, e espero que vocês que eu possa ter contribuído para alguma reflexão para vocês. E né, aí na próxima semana a gente volta aí. Ok, gente? Então, paz e luz para todos vocês e cuide-se bem e cuide bem do meio ambiente por aí.